é certeza que a igreja de Jesus vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Vamos para a Bíblia, vamos analisar o que diz as Escrituras acerca deste assunto. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, quando o Senhor Jesus escreve para a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Como ele diz? Ele diz assim: como guardaste a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Olha, ele está dizendo assim: você guardou a minha palavra, eu vou te guardar do dia da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então aqui está a promessa, a igreja estará guardada, estará nas bodas do Cordeiro naqueles dias e não estará aqui nos dias da grande tribulação. O profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, podemos iniciar da parte B, e diz assim: e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito o seu nome no livro da vida. Olha o que diz: haverá um tempo de angústia que nunca houve na terra. Aqui fala da grande tribulação, do Apocalipse. Mas diz: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Está vendo a promessa? Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Aqui não fala somente para Israel, mas todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Ou seja, a igreja de Jesus tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então será livrado. Não estará aqui na grande tribulação. São os versos que nos afirma com todas as palavras de que nós não vamos estar aqui. A igreja de Jesus não estará aqui na grande tribulação, será arrebatada antes. Chegando em Tessalonicenses, um ponto às vezes não bem entendido, capítulo 2 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, vamos ler os versículos, a partir do versículo 2, para chegarmos à conclusão de que a igreja não estará aqui. Que diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo dizia para os irmãos ali em Tessalônica. Versículo 3 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Quer dizer, a vinda de Jesus não será assim, antes que venha a apostasia, que muitos se apostatariam da fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, primeiro havia a manifestação do filho da perdição, o filho do pecado. Pulando aí para o versículo de número 6, diz assim: e agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Olha, Paulo diz aqui, já operava, Então diz, agora, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então observa que Paulo já falava, o mistério da injustiça opera, porque o mistério da injustiça surgiria de Roma, e Roma foi fundada antes de Cristo 753 anos. Quando Paulo escreveu estas palavras aqui, provavelmente já havia Roma há 800 anos de existência. Então dali surgiria o mistério da injustiça, do qual nós temos mostrado. Então, diz assim, versículo 8, então será revelado o iníquo, depois que for tirado, como diz aí, somente um que agora resiste, até que do meio seja tirado, o Espírito Santo e a igreja, é quem resiste à operação da injustiça na terra. Então, até que seja tirado. Agora, sendo tirado, o que resiste, que é a igreja e o Espírito Santo, depois que for tirada, aí o versículo 8 diz, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Então, você observa que somente depois que for tirada a igreja, aquela que resiste aqui o ministério, ou seja, o mistério da injustiça. Então a igreja é tirada e aí será então
revelado, versículo 8. Então será revelado o iníquo. Então só vai ser revelado a olho nu quando a igreja sair e aí se manifestar aí o falso Cristo e o anticristo, o falso Cristo, que é o falso profeta que virá de Israel, e o anticristo que surgirá de Roma, como nós temos mostrado em outros vídeos, que é o Papa Bento XVI, está aguardando esse momento para assumir o poder. Vamos aqui em outras referências, em Cantares de Salomão, capítulo 2, lembrando que Cantares de Salomão, aqui fala-se do esposo e da esposa, né? Quer dizer, de Jesus e a igreja. Então, temos que entender a palavra de Deus pela parte espiritual, porque muitos entendem aqui Cantares como a parte material, a parte sexual, mas aqui trata-se do espiritual, né? O que é espírito e o que é carne. Então, fala aqui, em Cantares de Salomão, aqui pelo Espírito Santo diz assim, versículo de número 13, a parte B. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Versículo 17 diz, antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. A esposa então diz, antes que refresque o dia e caiam as sombras. Quais são esses dias de refresco? O acordo de paz, é o bom tempo para pouco tempo. 3 anos e meio de paz, Israel estará construindo o templo, e o diabo querendo enganar o mundo, né, através da besta do falso profeta. Então colocará um tempo de paz, um tempo de refrigério, um tempo de, como diz aqui, de refresco, né, sobre a terra. Serão os melhores dias da terra, são aqueles 3 anos e meio primeiro da grande tribulação. Agora diz, antes que refrescam o dia e caiam as sombras. Então, antes que venham as sombras da morte, que quando for quebrado o acordo de paz, a parte final dos 3 anos e meio, então é a sombra da morte, o diabo estará aqui para matar, roubar e destruir. Então você vê que aqui o esposo chama a sua esposa antes daqueles dias, antes que refresque o dia e caiam as sombras da morte, e antes que venha a falsa paz. Podemos aqui continuar no versículo 6 de Cantares, do capítulo 3, se diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, antes que refresque o dia e caiam as sombras. Irei eu ao monte da mirra, ao outreiro do incenso. Olha, eu irei, antes que refresque o dia e caiam as sombras da grande tribulação, então irei eu ao monte da mirra. Quem é o monte da mirra? É Jesus Cristo, né? E ao outreiro do incenso, ou seja, o manancial do incenso é Jesus. Então, antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outreiro do incenso. Então, estarei ali na sala do banquete, né? E aí, versículo 7 diz, tu és toda formosa, amiga minha, esposa minha, e em ti não há mancha. Você observa que aqui, ele já chama ela de esposa, né? Porque até então somos noiva, mas ali o Espírito Santo, através de Salomão, já está chamando de esposa. Então, naqueles dias já somos esposa. Então, porque quando Jesus voltar e levar a sua noiva, então as bodas do Cordeiro é o casamento de Jesus com a sua igreja, aí já nos tornamos esposa do Cordeiro. E aí havemos de estar com ele sempre, sempre. Então, concluindo dizendo assim, sem sombras de dúvida nenhuma, a igreja de Jesus sai antes da grande tribulação. É pela palavra do Senhor, não é que eu acho. Aí citei a vocês, vocês podem conferir nas Escrituras Sagradas, versículos que falam diretamente que o Senhor nos guardaria da hora da tentação que havia de vir sobre todo mundo, a grande tribulação, o apocalipse de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Em o nome de Jesus. Amém.